Os especialistas concordam. Para se adaptar às diretrizes ambientais, o Brasil precisa investir em uma reforma tributária. A gente tem um desafio grande que não é de hoje, não é dessa década, que é o qual? O de construir um sistema tributário que seja progressivo e que consiga colocar em prática os princípios constitucionais aí, tributários de fiscalidade, ou seja, a gente poder usar o tributo como algo que induz comportamento, né, de seletividade, quer dizer, poder usar algumas alíquotas diferenciadas em função da essencialidade de alguns produtos e processos e, claro, da progressividade, ou seja, idealmente cobrar mais de quem tem mais e ganha mais. Mas, historicamente, a gente tem visto um movimento que não avança, né, esses princípios. Historicamente, a gente acabou adotando algumas características regressivas, isso é conhecido, é sabido por nós, mas também difícil de lidar, né? Como é que a gente passa para uma outra fórmula? Temos tido avanços recentes, importantes, aprimoramento, por exemplo, do Simples, algumas revisões pontuais da política tributária, mas a gente não chegou, eu acho que é bom frisar aqui, em critérios de desoneração e outras medidas que estão voltadas à sustentabilidade. E aí eu estou querendo falar aqui, claro, de princípio poluidor-pagador, que está na nossa Constituição, está previsto, mas a gente poderia regulamentar, e algumas outras previsões que a gente tem em políticas, né, aprovadas aqui pelo Congresso, tanto a mudança de mudanças climáticas, enfim, outras políticas ambientais. O que a experiência internacional nos diz é que, muitas vezes, o tributo de carbono implica uma reforma tributária mais abrangente. Isso aconteceu no México. Quem fala em transporte e energia, né, investimentos nessa área, né, investimentos de baixo carbono, significa transporte ferroviário, transporte hidroviário, significa energia renovável, significa mais eficiência energética, veículos mais eficientes, equipamentos de uso mais eficientes. Então, uma taxação, né, que vá no sentido de aumentar o preço dos derivados de petróleo no Brasil, que são os principais causadores das emissões, além do carvão mineral e do gás natural, fala no sentido de poder também relançar, né, investimentos numa infraestrutura. Não temos ainda resultados conclusivos sobre quais as implicações macroeconômicas e sociais de aumentar o preço dos combustíveis fósseis e reduzir as emissões. Por outro lado, existem resultados de estudos preliminares que indicam que não necessariamente há um efeito negativo sobre a atividade econômica, sobre o crescimento econômico, sobre a taxa de inflação, sobre a dívida pública, sobre o desemprego e sobre o coeficiente de Gini, que mede a distribuição de renda. Se a receita com a arrecadação desses novos tributos for utilizada judiciosamente, em primeiro lugar, não para aumentar uma carga fiscal já excessivamente elevada no país, mas mantendo o princípio da neutralidade tarifária, ou seja, a receita fiscal de uma eventual taxa de carbono sendo utilizada na mesma linha do que foi feito recentemente, de desoneração da folha de pagamentos, dos encargos sociais das empresas, estimulando, portanto, a criação de postos de trabalho, a gente teria um efeito de redução de emissões, um efeito de manutenção e até um ligeiro aumento da taxa de crescimento econômico e um efeito de diminuição da taxa de desemprego. A receita desses impostos podem ser distribuídas de várias maneiras, né, dependendo da finalidade, principalmente do imposto. Pode ser destinada para dar assistência para uma transição de uma economia mais suja em termos de carbono para uma economia mais limpa. Então, os setores com maior necessidade de apoio e tempo para se adaptar, no caso da Austrália, eles receberam o retorno desse imposto para se adaptar a essa mudança. Também essa receita é destinada muitas vezes para o desenvolvimento tecnológico de produtos, como é o caso do Japão e da Suíça. Eles optaram por retornar essa receita do imposto de carbono para desenvolver
melhorias tecnológicas. E também, em alguns casos, para reciclagem, a reciclagem vai para a população, com redução de imposto de renda ou imposto de seguridade social, como é o caso da Colômbia Britânica, no Canadá, no Reino Unido e na Suíça. Essa questão tributária, que eu acho muito boa essa mesa, ter levantado esse tema da questão da tributação. Você veja, nós temos uma disputa interna no país em relação à questão tributária, que é uma questão que deve ser examinada também pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, para não criar um fosso entre as regiões norte, com uma quantidade enorme de reservas ambientais e de floresta em pé, e que precisa, então, já de uma tributação inovadora para manter aquele modelo. E é evidente que nós temos as situações mais vantajosas do termo de produção localizado muito no Sudeste, do ponto de vista industrial. Então, acho que uma primeira questão uma espécie de imposto carbono seria, no Brasil, nós descentralizarmos o processo de produção industrial brasileira. Então, isso já nos ajudaria bastante. Eu gostaria de perguntar ao Ministério da Fazenda e à SAI se, para além desses estudos que foram feitos, já está trabalhando em torno de alguma proposta concreta em relação tanto à questão da taxação da intensidade do carbono, quanto à questão de eliminação de subsídios a, pelo menos, certos tipos de combustíveis fósseis. A resposta, infelizmente, acho que ainda não há uma proposta concreta. O que o Ministério tem feito, de fato, são análises no sentido de decidir por um melhor instrumento. Esse assunto é um assunto novo, né? Assim, pelo menos dentro do Ministério da Fazenda. Hoje a nossa coordenação tem 4 ou 5 anos, no máximo, a Coordenação Geral de Mudanças Climáticas. E o que a gente espera é que agora, então, nessa segunda fase da PMR, a gente possa elaborar estudos mais conclusivos no sentido de sugestões e proposições de reformulação tributária ou criação de imposto ou um tributo específico. Obviamente, o planeta tem pressa, o clima está mudando para pior, a gente também não pode ficar inativo. Acho que alguns critérios, esse estudo que o Ministério da Fazenda fez, já atingiu, quer dizer, são critérios até bastante óbvios. Um é a famosa neutralidade fiscal. Então, teríamos que ver exatamente o que taxar, porque nem todos os combustíveis fósseis são iguais, né? A segunda tarefa é ver exatamente quais são os tributos, aí é uma questão complexa, quais os tributos que seriam desonerados para podermos ficar na famosa neutralidade fiscal. Nós temos muitos tributos no Brasil, né? E além de taxas e contribuições, etc., a gente teria que ver onde que isso surtiria efeito. E a última questão, senador Inácio Arruda, seria a gente ver exatamente quais seriam as medidas compensatórias e que permitiriam tornar essa tributação da intensidade do carbono e eventuais supressões de subsídios sobre combustíveis fósseis políticas e socialmente palatáveis. Porque no mundo todo já houve muitas grandes revoltas provocadas justamente pela remoção de subsídios a combustíveis. O Caracaço, na Venezuela, aconteceu por causa disso. Essa é uma questão candente em vários países e isso precisa ser muito bem pensado. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.